O deputado Aldic Mota, ele volta a alertar para a necessidade da aprovação de um orçamento impositivo. Nós vamos entender esta informação agora no seu Passando Geral. O deputado tauaense Aldic Mota voltou a alertar ontem, durante a sessão plenária na Assembleia Legislativa, para a necessidade da Casa avançar na votação da proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo. O parlamentar explicou que a proposta prevê a execução obrigatória das emendas parlamentares. Segundo Aldic Mota, o governo do estado até enviou projetos de lei para a Casa buscando diminuir a burocracia da máquina estatal e agilizar a aprovação da PEC. Mas explicou que quando destinadas emendas de plenário para determinadas áreas e municípios, devido à grande burocracia das secretarias, a verba demora muito tempo a chegar. Aldic Mota explicou ainda que existe projeto de lei de sua autoria solicitando a quebra da regra da inadimplência durante a pandemia, possibilitando aos pequenos municípios de até 50 mil habitantes celebrarem convênios. Para que nós possamos avançar na questão do orçamento impositivo, deputado Fernando. Nós tivemos esse ano duas mensagens, dois projetos de lei de autoria do Executivo que tratam de matéria similar, correlata, seria ali o primeiro passo, o primeiro avanço, né? E nós fizemos questão de registrar aqui nessa tribuna que aquilo era parte do compromisso do governador Camilo com essa casa, com o nosso mandato, mas com essa casa, né? Nós tivemos uma lei de março e outra de abril, salvo engano, ou uma de abril e uma de maio. E a verdade, deputado Fernando Santana, é que essas leis não tiveram resultado prático algum, infelizmente. Infelizmente, a burocracia da máquina estatal, seja da CEPLAG, da Casa Civil, da Cefaz, e mesmo das secretarias que recebem o maior volume de recursos destinados pelos parlamentares, essa burocracia impediu que nós vivêssemos, já no ano de 2021, um avanço efetivo contra essa matéria. Houve boa vontade do Executivo em encaminhar um projeto de lei, houve uma ação do Legislativo em aprovar essas duas leis em tempo recorde, porque nós entendíamos no começo do ano que era possível, como de fato era, que ainda esse ano nós fizéssemos valer a já destinação de recursos fundo a fundo, porque era um ano ainda de pandemia, ainda de desafios. Lembrando que no ano de 2020, toda a nossa emenda parlamentar foi destinada para o combate à pandemia, deputado Fernando Santana. Então, havia uma expectativa, como de fato ainda há, na grande maioria dos municípios, pela chegada célere desses recursos, que não são recursos tão consideráveis, mas são recursos que muitas vezes mudam a vida de uma pequena localidade, de uma pequena cidade, de um pequeno município. Mas a verdade é que, infelizmente, a máquina estatal no estado do Ceará não teve condição de fazer cumprir uma lei do próprio Executivo, com um decreto regulamentador do próprio Executivo. Basta ver, deputado Fernando, que 8 meses depois, praticamente, nós não tivemos um único pagamento feito sob a modalidade que as duas leis que vieram de autoria do Poder Executivo, que existe um decreto do Poder Executivo, que essas duas leis criaram essa nova modalidade de pagamento, meu líder do PP, deputado Bruno Pedrosa, no ordenamento jurídico estadual. É preciso, deputado Fernando, que nós efetivamente não só recebamos aqui um secretário ou outro para tratar desse assunto, e isso faço questão de dizer aqui em plenário, deputado Fernando, porque já fiz isso pessoalmente ao presidente dessa casa, meu querido Evandro. Tive o cuidado de ir lá tratar com ele, de pedir a ele que mais uma vez interceda, trazendo essa parte técnica do governo do estado, para que a gente possa, de uma vez por todas, solucionar isso. Mas, Aldic, por que trazer isso novamente agora? Porque não já tem a lei? Porque nós estamos às vias, deputada Érica, de votarmos um novo orçamento para o próximo ano. O orçamento para o ano de 2022. E se nós não votarmos o orçamento para o ano de 2022, atendendo, deputado Fernando, aos comandos das leis que nós já votamos, e mais, e digo mais, votando e aprovando antes do orçamento a própria proposta de emenda constitucional dessa casa, que já tramita há 6 anos,
com o apoio da grande maioria dos parlamentares e partidos, nós teremos o ano de 2022 sem novos efeitos práticos. Nós teremos o ano de 2022 com a burocracia dominando o encaminhamento de recursos para os municípios. E digo isso, deputado Fernando, porque, por exemplo, nós temos dado urgência a matérias nessa casa de toda natureza. E eu não tenho feito oposição, porque entendo que a grande maioria delas é para o bem do povo do estado do Ceará. Mas nós protocolamos um projeto de lei nessa casa que quebra a regra da inadimplência para os pequenos municípios. Porque nós sabemos, e toda vida que despachamos com o governador do estado, vemos a aflição do governo, em especial do governador, em dizer, nós destinamos o recurso para esse calçamento, nós destinamos o recurso para esse asfalto, Aldic, para construir essa escola, para fazer esse equipamento ou outro. E a verdade é que a maioria dos municípios não vivem uma adimplência permanente. É triste nós dizermos isso, deputado Fernando. Mas Vossa Excelência, que já foi chefe da Casa Civil, sabe do que eu estou tratando. A maioria dos nossos municípios, que são pequenos municípios, infelizmente, a adimplência para a celebração de convênios não é a regra. Não é uma nem duas vezes que nós vamos, deputada Augusta, a uma secretaria para assinar um convênio, que lá chegando está tudo pronto, mas o município não pode assinar porque está inadimplente. Seja com a certidão do Tribunal de Contas, seja com a certidão da Lei de Responsabilidade Fiscal, seja com algo do gênero. Mas tramita nessa casa, deputado Fernando, um projeto de nossa autoria, da mesma forma que foi feito em Brasília, quebrando essa regra durante a pandemia, porque nós ainda vivemos a pandemia. Acho, deputado Fernando, que o mês de novembro que se inicia, Vossa Excelência, com a experiência que teve na Casa Civil, como vice-presidente dessa casa, como membro da mesa diretora igual a nós, temos que levar a mesa diretora e conclamar ao nosso presidente Evandro, que sei que tem toda boa vontade quanto a isso, porque eu brincava com o Evandro há poucos dias e dizia, Evandro, o primeiro acordo que nós fizemos para votar essa PEC, você era líder do governo e eu líder da oposição. E agora nós vamos ter a oportunidade de você como presidente e eu como membro da mesa ao seu lado, de assinarmos a PEC que vai criar o orçamento impositivo. Porque esse acordo, deputado Fernando, existe desde 2016. É através dessas emendas impositivas, por exemplo, que nós podemos sonhar com o hospital da UES, na emenda de bancada. É através dessas emendas impositivas que mesmo o estado do Ceará, estando na oposição ao governo federal, recursos chegam para a saúde. Recursos chegam para órgãos no combate à seca. Então nós não podemos acreditar. E é por isso que faço esse discurso aqui emotivo, deputado Fernando. Porque o mês de novembro é o mês que precede a votação do orçamento. Se nós não tomarmos uma providência e não pautarmos essa matéria como uma prioridade da casa, o que vai acontecer é que nós vamos virar para o ano de 2022 sem isso resolvido e mais uma vez o estado do Ceará terá um prejuízo. Não, deputado Aldic, primeiro lhe parabenizar, né, por trazer o tema a essa casa. Dizer que todas as informações, né, que Vossa Excelência veio, né, agora colocar a público, são de extrema importância para a sociedade cearense. Né? Nós que tivemos a oportunidade de tratar com colegas deputados, por exemplo, do Partido Progressista, sobre essa PEC, achamos ela de extrema relevância. O deputado Carlos Felipe está ali olhando para mim, né? Sabe o quanto 50 mil reais, 100 mil reais, né, deputado? Às vezes, para um equipamento de saúde, vou dar um exemplo, deputado. A comunidade lá em Quixeramobim, do distrito de São Miguel, da Manituba, Lagoa Cercada, está sem ambulâncias. Então, 50, 100 mil reais que nós podemos enviar para comprar uma, duas ambulâncias fazem muita diferença na vida das pessoas. E é como você falou, isso aqui nós estamos tratando como poder legislativo, né? Ao mesmo tempo, a lei federal são leis nada mais, nada menos que já existem a nível federal. Tanto na Constituição como na lei que se refere aos municípios de menos de 50 mil habitantes. Onde esses municípios vão poder, durante essa pandemia que nós ainda estamos atravessando, possam receber recursos sem burocracia, possam receber recursos o mais rápido possível. Então é por isso que nós estamos defendendo
essa ação, deputado, e parabenizando você mais uma vez. Agradeço aos colegas Carlos Felipe e Bruno Pedrosa pelo aparte e volto a registrar a importância dessa matéria. E é um compromisso nosso, com o nosso mandato, com o povo do estado do Ceará. Que haja, portanto, o entendimento entre os senhores deputados no que se refere a esse projeto, né? Através do deputado Aldir Mota, que é aqui de Itauá, que tem se destacado pela sua atuação, pelo seu trabalho, pela sua desenvoltura, buscando sempre o melhor para o estado do Ceará, dar uma assistência aos municípios e acreditamos aqui que é uma matéria importante e que os senhores deputados, com certeza sensibilizados, aprovarão este projeto que é de autoria do deputado Aldir Mota. Ele que tem se destacado na política, tanto aqui em Itauá como também em outras regiões do estado do Ceará, jovem, talentoso, um grande deputado e que tem muito a oferecer pelo povo do estado do Ceará.